Que bom estar com você mais uma vez. Este é o programa Revivados por Sua Palavra, que analisa, estuda, promove, incentiva o estudo da Bíblia. Estamos lendo o livro de Daniel, hoje Daniel capítulo 6, e a cada dia a gente vai lendo um capítulo. Que bom que você está conosco. Que bom que você já decidiu orar e ler a Bíblia na primeira hora do dia. Que bom que você já decidiu ter o seu momento com Deus. Não decidiu ainda? Não espere mais. Avance, tome a sua decisão. Leia a Bíblia, ela vai transformar você. E antes de ler a Bíblia, nós vamos orar para que Deus cuide da gente e nos dê sabedoria para entender a sua palavra. Vamos orar? Deus poderoso, grande Pai, nesse momento ao abrirmos a Bíblia, nós queremos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Em nome de Jesus a gente ora. Amém. Bem, Daniel 6, nós temos aqui Daniel sendo promovido a chefe dos sátrapas. Na conspiração contra ele obtém-se um decreto. Daniel é acusado de violar o decreto e agora é lançado na cova dos leões. Ele é salvo e seus adversários são então destruídos, devorados pelos leões, e Deus é glorificado por meio de um novo decreto do rei. No capítulo 6, versículo 1 e 2, nós lemos: Apareceu bem ao rei Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Verso 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu entre os presidentes e entre os sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel se distingue porque tinha um espírito excelente. Deus chama cada um de nós, jovens, moços e moças, idosos, mulheres, crianças, juvenis, adolescentes, todos membros da igreja, os que não são membros da igreja adventista, a todos Deus chama para fazermos as coisas com excelência. A palavra que se destaca na vida de Daniel e de seus 3 amigos é a palavra excelência, porque eles procuravam sempre fazer o melhor para Deus, dar o seu melhor do que eles tinham e o que eles eram, sempre para Deus o melhor. Ao construir uma igreja, um templo, ao dedicar os nossos dons, nossos talentos, ao cantar, exercitar o nosso dom da música, do louvor, faça sempre o melhor para Deus. Bem, pareceu bem a Dario, diz o texto, constituir sobre o reino a 120 presidentes, sátrapas, e a 120 sátrapas, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Então, Daniel, anteriormente, havia sido posto por governador da Babilônia por Nabucodonosor. E aqui ele é posto por governador do reino Medo-Persa por Dario. No versículo 3 e 4, a Bíblia diz: Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes, os sátrapas. Provavelmente essa descrição diz respeito à surpreendente habilidade que Daniel tinha de exercer o seu trabalho. Talvez inclua também suas atitudes louváveis. O servo fiel deve sempre fazer o melhor, como mencionei, fazer tudo com excelência. O versículo 5 e 7 diz o seguinte: Disseram, pois, aqui virando a página, disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não procurarmos na lei. Daniel obedecia às leis humanas prudentemente. E seus inimigos sabiam que, quanto à lei dos homens, não iam pegar ele, a menos que a lei dos homens entrasse em conflito com a lei do seu Deus. Aí Daniel, ele ia preferir obedecer à lei de Deus, porque ele não ia transgredir a lei de Deus para obedecer à lei dos homens. Então começaram a pensar em como eles poderiam fazer, em que decreto poderiam criar para levar Daniel a transgredir. Versículo 8 e 9 diz: Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura. Que escritura era essa? É que eles chegaram até o rei e disseram: Rei Dario, vive eternamente. E aí o verso 7 eles mencionam: todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, etc.,
concordam que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem que não a ti, esse seja lançado na cova dos leões. E aí eles então dizem o que está no verso 8, sancionam o interdito, rei. Assina a escritura para que ela não seja mudada com a lei dos medos e persas, que não podia se revogar. Eles estavam mentindo aqui. Todos os presidentes, todos os sátrapas. Daniel foi excluído. Uma conspiração por trás para levar Daniel a pecar. Eles sabiam que Daniel orava, tinham descoberto que Daniel orava 3 vezes por dia e que Daniel não ia deixar de orar a Deus, ao Deus verdadeiro para orar a um homem. E eles então fizeram uma arapuca para tentar pegar a Daniel. O rei assinou a escritura e o interdito, esqueceu, não lembrou de Daniel. E aí diz o seguinte aqui agora no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. Dava graças diante de Deus, como costumava fazer. Para mim, aqui está o segredo. Daniel continuou a orar como de costume em seu quarto, com as janelas abertas. Ele não foi orar no momento de prova, não foi orar no momento em que veio a dificuldade, como costumava fazer. Os inimigos de Daniel estavam certos ao afirmarem que se ele tivesse de escolher entre seguir o decreto do rei e o rei celestial, ele escolheria o rei celestial. Então, os inimigos de Daniel sabiam que ele orava, conheciam sua vida de oração, por isso fizeram um decreto dizendo que ninguém podia orar. Que triste. Eram amigos pela frente, mas por trás queriam o mal de Daniel. Às vezes há pessoas assim, que na sua frente vão sorrir, que na sua frente vão dizer uma coisa, mas que por trás vão tentar destruir você. Para essas pessoas, há uma solução: oração. Ore a Deus, ore por elas, clame ao Senhor para que Deus faça a obra. Os acusadores de Daniel não o citaram como governante, mas como um dos transportados de Judá para o acusar de traição. Vamos ver isso? Está aqui, ó. Quando eles então pegaram a Daniel, capítulo 6, e aí no versículo 11, diz a Bíblia. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel orar e a suplicar diante de Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito de que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não a ti fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e persas, e não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá. Aqui está. Eles não disseram o presidente Daniel. Não. Este Daniel dos exilados de Judá não fez caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Tendo ouvido essas coisas, o rei ficou penalizado. Determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Isso mostra que o rei não tinha consciência do que estava assinando, não tinha consciência do que estava fazendo quando concordou com o decreto. Não lembrou-se de Daniel. Mas depois que descobriu a trama, depois que descobriu tudo, ele tentou salvá-lo. Mas ficou escravo da própria lei dos medos e persas, que não se pode mudar. Daniel foi condenado. Foi condenado. E o que é interessante, a Bíblia diz que o rei ficou angustiado. Passou a noite toda sem dormir. Veja o que diz a Bíblia. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Ficou angustiado, angustiado. Pela manhã, Daniel foi jogado na cova dos leões. Ali, o rei não sabia o que havia acontecido, mas o milagre é que Deus
Deus livrou a Daniel. A Bíblia diz que pela manhã, ao romper do dia, o rei levantou-se e foi à pressa à cova dos leões. Era, humanamente falando, impossível Daniel ter sobrevivido. Mas o rei confiava no Deus de Daniel. Ele sabia que Daniel era um homem de fé, que o seu Deus era um Deus verdadeiro. Por isso foi. E chegando-se à cova, ele clamou: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, poderia tê-lo livrado dos leões? Aqui está a expressão bonita. A quem tu continuamente serves. Deus nos chama a servi-lo continuamente, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, continuamente servir. Quando estamos juntos com as pessoas, quando estamos sós, continuamente. Bem, a história mostra que Deus livrou Daniel. Daniel saiu da cova dos leões ileso e o rei mandou condenar a todos que o acusaram, inclusive as suas famílias. É interessante que a condenação foi para as famílias também, porque era comum naquele tempo, entre os caldeus, considerar a culpa coletiva. Então todos foram condenados. E o rei agora fez um outro decreto, provavelmente depois que passou os 30 dias, ele fez um decreto, versículo 26, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, ele permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e foi ele quem livrou Daniel do poder da boca dos leões. Amém e amém. Quando nós fazemos a nossa parte, somos fiéis e testemunhamos, outras pessoas conhecerão esse Deus maravilhoso também e serão tocadas por Ele. Vamos orar por isso? Querido Pai, eu quero pedir agora que o Senhor nos ajude para que sejamos fiéis, para que possamos testificar em nossa vida, em nosso estilo de vida, desse Deus maravilhoso que servimos. E assim, milhares de outras pessoas poderão conhecer o caráter e o poder de Deus. Em nome de quem nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, e lembre-se, seja sempre reavivado por sua palavra.